Bom dia. E aí, como vocês estão Bom dia, hoje? tia. Bom dia. Acordando? Ficando no Ah, modo tia, on? a parte de dentro já dá uma ardência assim, aí já acorda, já dá uma Abrindo o despertada. olho assim? Eu não sei vocês, mas eu tô com a sensação que eu tô toda. Sabe quando tá na panela de pressão que tá cozinhando assim? Toda vermelha, toda quente. Acabei de tomar banho, tô toda quente. Suor, tia. Então tá muito calor. Tia, ontem no SBT passou o jogo, né? Aí minha mãe e eu não gostamos. Aí eu tomei banho e fui lá fora, tia, bati aquele ventinho. Ai, tia, que delícia. Ai, que coisa maravilhosa. Ô tia, o SBT comprou a Libertadores da Globo para ter mais audiência. Aí eles Sério? passaram. Não, aí eles passaram o jogo da Libertadores, Palmeiras e Bolívar. Aí a Ontem? Globo passou. Aí a Globo passou o jogo Corinthians e Bahia. A Globo teve mais audiência que o SBT, mesmo sem a Libertadores. Não E teve brinca. mais audiência, e teve mais audiência que a Fazenda da Record também. Gente, eu não tô sabendo o que tá acontecendo na televisão brasileira, não, porque é muito assunto, notícia de coronavírus, eu ignoro agora, sabe? Senão a gente fica meio. Parece que o Bolsonaro falou que agora é liberado para todas as emissoras passarem o jogo. Que parece que antigamente era só a Globo que podia. Não, não é liberado não, Ana Luísa. Você tem que comprar Tem que os comprar. pacotes Sim, de sim, emissora. claro. Mas não era um negócio que só a Globo podia comprar? Não, é a concessão, né? Que era Não, só dela, né? não, é que a Globo Isso. comprava os pacotes. É que É. a Globo não quis renovar com a Comebol, que é que é a empresa que faz a Libertadores. Ela não queria pagar os 70 milhões, que era anual, que ele pagava para a Comebol. Aí ele queria diminuir para pagar 30 milhões. Aí o SBT foi lá e comprou o pacote deles. Só que tem 4. Ainda tem um disponível, se a Globo quiser comprar. Mas Entendi. mesmo ele colocando o jogo da Libertadores, a Globo teve mais audiência. Esperando o pessoal chegar, tá? Tem gente chegando ainda. Se pronuncia, Pedro. E aí, o Palmeiras ganhou ou não ganhou ontem? Hein, Pedro? Cadê o Pedrinho? Ganhou, tia. Ganhou? Foi de quem que vocês falaram? De outro país? Bolívar. Ele ganhou do Bolívar. Ah, tem que torcer pro Palmeiras, né? Claro, é Brasil, ai, gente. Lógico que não. Eu torço para qualquer time, menos pro Palmeiras. Não, não. Eu torço. Tia, Quando é de fora, eu Tia, torço pro Brasil. Não importa quem tem seja. 500 times brasileiros na Libertadores. Eu torço para qualquer um deles, Eu menos torço pro para Palmeiras todos os e São brasileiros Paulo. ficar na final. Aí depois a gente seleciona quem a gente Pelo torce. amor de o Deus, tia. raio. Primeiro Brasil. Entendeu? Enquanto vocês estão discutindo futebol, eu tô aqui pensando quando é que vai lançar a continuação do meu jogo de terror favorito. A gente brinca, ô Brenda. Ó, pessoal, hoje, né, como eu falei ontem pra vocês, o José Antônio ainda tá chegando aqui, peraí. Eu fico esperando mais uns minutinhos todo mundo chegar, porque eu sei que na primeira aula todo mundo tá em modo, né, off, pra entrar no on, demora um pouquinho. Ai, tia, dá uma preguiça para apertar o botão de ligar? Ah, eu sei. Eu já acordo bem mais cedo, justamente pra isso, pra poder entrar no clima, né?
Bom, Exatamente. né? Hoje, como foi combinado ontem com vocês na última aula, tá? Nós vamos começar aqui, ó, o capítulo da página 124, o capítulo 11, tá? Para mim, como eu falo, né? Eu olho pelo grupo da apostila, então para mim é o grupo 8, tá? Ó, é o grupo 8, capítulo 11. Nesse capítulo, nós vamos dividi-lo, tá? Nós vamos trabalhar ele por partes. Por quê? O tema colonização da América, ele é muito grande, igual o continente, né? Ele é bem grande. Nós vamos estudar por partes, tá? Nós vamos estudar partes fragmentadas. Então, por exemplo, hoje eu vou fazer a introdução com vocês sobre tudo que aconteceu antes para chegar na colonização das Américas. Vocês podem ver que está no plural, tá? Não está no singular. Está, então, no plural. Deixa eu desligar aqui, que eu esqueci de desligar meu telefone. Aqui, ó. Está no plural, ó, das Américas, ok? Então, vou explicar também porque o título do capítulo de vocês está assim, no plural e não no singular, porque a América ela é um único continente, né? Vamos então fazer a pequena discussão aí inicial sobre o próprio tema, tá? Então, o tema América. Muitas pessoas, né, utilizam a forma de falar América, né, se referindo aos estadunidenses, tá? Fala assim, os americanos. Então, a partir de agora, a gente vai começar a entender um pouco mais por que ficou com essa visão de que eles sejam americanos exclusivamente, tá? E vamos quebrar essa barreira e abrir o nosso conceito para os novos, vamos pensar assim, para as novas formas de se e compreender a história, tá? Que é a proposta da apostila de vocês. É quebrar esse paradigma de que só americano é quem é estadunidense, tá? Americanos somos todos nós, tá? Porque Brasil tá na América, Bolívia tá na América, Paraguai tá na América, Colômbia tá na América, México tá na América, Canadá tá na América, tá? Então, todos os países que pertencem a esse continente, os seus moradores são americanos, tá? Então, eu sou americana, você também é americano e americana. Então, todos nós somos americanos. E a proposta, né, de se estudar a história com essa nova visão veio de alguns anos para cá, tá? Então, a partir de 2005, quando começou a se estudar mais a história da América, aos olhos dos americanos, né? Lembra que ontem nós falamos sobre isso? Que muito foi estudada a história do índio, né? Dos indígenas, pelo lado europeu, né? E deixou de lado a história para ser contada pelo lado do americano, né? Então, nós vamos passar a contar a história dos dois lados, certo? Então, é essa análise que nós vamos começar a partir deste capítulo. Tá dando para vocês entenderem aí, pessoal, que eu tô tentando explicar? Dúvida? Assim. Ok. Então, nesse capítulo, nós vamos começar a compreender uma série de situações que o colonizador sujeitou às civilizações indígenas que nós vimos nos capítulos anteriores. E nós não vamos falar isoladamente de um e de outro. Nós vamos falar de grupos, mas sempre interagindo um com o outro, tá? Então, por exemplo, quando eu falar, às vezes, da colonização espanhola, tem muita coisa que eu vou citar na colonização espanhola que acontece na portuguesa, tá? E quando eu falar da portuguesa, tem muita coisa que aconteceu na colonização inglesa, tá? Então, nós vamos falar de todos os colonizadores de uma forma e de outra, mas também a gente acaba inserindo porque todos eles, todos os colonizadores exploraram, dominaram, né? Eles extraíram matéria-prima, de uma certa forma eles dizimaram índios, eles tornaram eles seus escravos, tá? Dominaram a terra, tomaram posse da terra. Vamos pegar mais aqui situações que eles fizeram.
além de tudo isso, tá? Tornaram essas pessoas submissas a elas, não só politicamente, economicamente, religiosamente, porque os europeus quiseram implantar as suas ideologias religiosas acima da cultura dos indígenas que cá viviam, tá? Então a gente vai entender assim um monte de situações que aconteceu ao longo do tempo, e assim no decorrer da história aqui a gente vai ver o tanto quanto nós devemos valorizar, assim como nós vimos no capítulo anterior aí falando dos índios, sobre a nossa história, a história da América, né? Que ela sempre foi contada por com uma única versão, né, de uma única forma, e que ela não parou aí, existia outras coisas, né? Existia outras histórias, outros relatos, outras situações, outros contextos, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, para a gente entrar dentro desse capítulo, nós vamos ver o que estava acontecendo antes, para a gente poder fazer assim, ó, antecedentes, né? Fatores, as causas, e aí a gente vai entrar dentro do assunto, para ver todas as consequências do desenrolar desse capítulo aí de história. Então, aí a gente vai entender primeiro a colonização, o porquê desse processo de colonização, tá? De modo geral. Aí nós vamos por módulos. No primeiro módulo, nós vamos começar pelo 61 e 62, tá? Tem 2 módulos aí, que vai ser exclusivamente da colonização espanhola. Por que começamos pela colonização espanhola? Porque foram os primeiros colonos na América, tá? Então, nós vamos por ordem cronológica da história. Então, vamos começar pelos espanhóis, porque foram eles que começaram a contar a história. Chegaram aqui, de acordo com os europeus, primeiro, tá? Então, a gente vai começar por eles. Aí, depois vocês folheiem a apostila de vocês. Nós vamos parar depois o módulo 63, 64, que vai ser os ingleses, tá? Então, aí a gente vai falar da Inglaterra. Aí, depois dos ingleses, folheando, vocês vão ver que esse capítulo é bem extenso, por isso que nós vamos por partes, tá? Por conteúdo, porque senão a gente, falando a grosso modo, assim, bem rápido, não vai dar pra gente compreender todos os processos, tá? Então, nós vamos devagarzinho, um por um. Depois do módulo 65, tem a colonização francesa na América, tá? França também. Então, aí no capítulo 11 do grupo 8, né? Nós vamos fazer, então, olha lá, Espanha, Inglaterra e França. 3 colonizadores, tá? Então, a gente tem aí do módulo 61 até o módulo 66, tá? Estão vendo, então, que são bastante conteúdo? Lá no grupo 9, que nós vamos para a colonização da América Portuguesa, tá? Assim como nós vimos os índios. Nós começamos pelos índios lá da América do Norte, América Central, vindo para o Sul. E depois viemos para o Brasil. E assim é o processo de colonização, tá? Inglaterra, Espanha, tá? França, depois Portugal. Entenderam, pessoal? Aí a apostila de vocês, o que nós vamos estudar aí no decorrer desses próximos meses aí das nossas aulas. Hello? Sim. Ok. Então, a gente vai começar aí inicialmente, tá? Entendendo um pouquinho da forma com que esses índios, então, viviam, quais foram esses motivos para que pudessem chegar até aqui, tá? Então, a gente vai começar aí a nossa aula tendo uma parte mais, primeiro, visual, através do vídeo. Vamos fazer a discussão, depois eu vou para o slide com vocês explicar ponto por ponto, porque tem coisas específicas da América Espanhola, tem coisas específicas que aconteceram na América inglesa e francesa e portuguesa, tá? Então, agora a gente vai entrar no mundo só da colonização espanhola. Então, eu vou compartilhar primeiro com vocês o vídeo, para que a gente possa, então, ter uma imagem, uma visão de que povo que nós estamos falando. Tudo bem? Acordem. Tudo bem. Ok.
Ok, pessoal? Ok. Obrigada, Rafa. Beleza. Então já já a gente volta depois do vídeo. Era usado para o transporte de iguarias das influências europeias, trabalho forçado e guerras. No início do século XVI, os espanhóis passaram a enviar expedições para o interior do continente americano. Comandada por Hernán Cortés, uma dessas expedições foi enviada para o litoral mexicano. Lá, os exploradores foram recebidos pelo povo da região e seu imperador, Montezuma II, como visitantes. Mas ao chegar à capital, os espanhóis prenderam o imperador azteca e assassinaram cerca de 2.000 nativos. Montezuma foi morto logo depois e, com auxílio de povos indígenas, inimigos dos aztecas, em 1521, a primeira parte da conquista da América pelos espanhóis fora concluída com a tomada da capital. Os Incas eram outro grande império de nativos americanos na época da chegada dos espanhóis. Eles se situavam em uma vasta região da Cordilheira dos Andes e na costa pacífica da América do Sul, e estavam no meio de uma guerra civil entre seus dois líderes na época da chegada de Francisco Pizarro e seus homens armados. A superioridade bélica europeia, juntamente com a fragilidade que se encontrava o Império Inca, auxiliou a vitória dos espanhóis sobre os nativos, permitindo que matasse 2.000 incas após seu primeiro conflito, e apreendesse o imperador Atahualpa, que foi executado logo em seguida. Para manter controle da região, os espanhóis deixaram Manco Cápac como imperador fantoche, e em 1585 fundaram Lima, que passou a ser a sede do governo espanhol na América do Sul. Assim, a parte da América dada à Espanha pelo Tratado de Tordesilhas se tornou mais uma colônia do Estado. Com o objetivo de controlar mais facilmente a região, ela foi dividida em dois vice-reinos, Nova Espanha e Peru, e mais tarde, no século XVIII, mais dois foram criados, Nova Granada e Rio da Prata. Esses vice-reinos eram as áreas de maior importância para a Espanha, e as de menor importância econômica foram transformadas em capitanias gerais. As sociedades daquela época, formadas pelos domínios espanhóis da América, eram divididas tanto por níveis econômicos quanto. O grupo superior eram os chapetões, pessoas nascidas na Espanha que eram a maior parte da população da época e a mão de obra principal da colônia. A chegada dos europeus no continente americano. Ótimo, galerinha. Todo mundo acabando, beleza. Então vamos lá. Ótimo, todo mundo acabando, beleza. Vamos lá, então.
Tô morrendo de calor aqui, vai ter jeito. Tem que ligar o ar, senão eu vou derreter. Então vamos lá, pessoal. O vídeo mostra um resuminho das causas, né? Vamos dizer assim, dos antecedentes que trouxeram então esses colonizadores espanhóis para cá, né? Para o nosso continente, tá? Então aí eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês. Qual foi o motivo inicial? Por que eles quiseram vir para cá, por exemplo? Ninguém prestou atenção? Por que os espanhóis quiseram vir para cá, pessoal? Para explorar. Justamente para explorar. Mas será que eles tinham essa intenção de chegar aqui na América? Não, Qual era, Ana? era a intenção de chegar nas Índias. Justamente. Então, o objetivo principal inicial de todos os colonizadores, tá, europeus, não era de chegar na América, né? Aqui foi uma consequência, na realidade, né? Daquilo que eles estavam buscando. Eles não faziam ideia que teria esse continente aí no meio do caminho, né? Vamos pensar assim. Porque a ideia de Colombo inicialmente era que a Terra era uma esfera, e ele seguia uma teoria do qual, se ele navegasse assim, ó, ele ia chegar nas Índias. Ah, mas todo mundo fala, mas nossa, era muito mais fácil por território, porque a Europa está muito próxima da Ásia, né? Se nós pegarmos lá no mapa, identificarmos, ó, se nós pegarmos a Europa aqui, nossa, ela tá muito perto, ó. Ó, a Índia tá aqui, ó, gente. É só fazer assim, né, ó. Tá pertinho. Só que esse pertinho aqui tem um monte de situações de conflito, né? Primeiro tem que os árabes não deixavam cruzar essa parte, né? Eles não aceitavam esse cruzamento aqui entre os povos, tá? Eles não aceitavam. Segundo, deserto, região aonde você não tem nem acesso a, a conseguir entrar, imagina você desbravar, né? Então era um território totalmente desconhecido e não era aceito esse contato uns com os outros. Então, é justamente por isso que eles criam uma outra rota, uma rota alternativa. Então, a rota de vir para cá, né, por esse lado, né, pelo, vamos dizer assim, pelo ocidente, era então uma rota alternativa, tá? Tudo bem? Tudo bem, classe? Sim. Era uma rota, então, alternativa. Essa rota alternativa, a conquista dela, né, foi uma grande surpresa. Porque para eles não imaginavam que ia ter essa terra. E quando eles chegam na ilha inicial ali na América Central, tá? Eles não fazem ideia do tanto de terra que tem depois da ilha, né? Eles não faziam ideia, eles não imaginavam que teriam uma terra tão grande depois da ilha, porque eles chegam primeiro por uma ilha e falam, ah, tem só uma ilhazinha aqui, depois a gente dá a volta nela, se abastece, descansa e a gente continua a nossa viagem. Essa foi a ideia de Colombo e de todos, né? Ó, nós vamos continuar, depois é só um pit stop, é só uma parada, né? Eles imaginaram. E aí depois, quando eles perceberam que não, né? Que era uma terra que era muito grande, tanto é que ele faz aí 4 viagens e de volta para a Europa, né? Porque era muito grande, não se fazia ideia do tamanho. E a ideia que eles tiveram foi isso, do tamanho do continente, de modo geral, tá? Então a gente vê aí que todas essas questões têm que ser levadas em consideração. Tudo bem, pessoal? Tá dando para entender o que eu tô tentando falar aqui para vocês? Porque a gente vai aprofundar aí nos termos e eu gostaria que vocês compreendessem bem, para depois vocês não falassem, ah, mas por que que eles chegaram aqui mesmo? Entendi. Eu
Eu gosto de vocês mais nas últimas aulas, que vocês estão pilhados, vocês falam até pelos cotovelos. Na primeira aula tem que ficar perguntando Claro, pra né, falar. tia? Primeira aula é 7 horas da manhã, a última já é 11 e pouco. Uma diferença muito grande. Ora, É que Deus, vai acontecendo o dia, a gente vai pegando gás. Aí né? sobra tudo pra tu. Que eu sei que na quarta-feira você está com gás total, assim, ó. Eu adoro aquilo tudo. Bom, vamos lá. Que eu também sou meio pilhada, né? Então, na página de vocês, 130, é onde a gente vai começar. Oh, desculpa, 130 não, gente. Pera. Tô falando errado. 125, tá? A gente vai começar aí a falar, então, da colonização espanhola. Então, de novo, respondendo aí o que deve estar na cabecinha de vocês. Por que começamos pela colonização espanhola, classe? Por quê? Por causa da ordem cronológica? Isso, por causa da ordem cronológica. Isso mesmo. Quem chega primeiro, começa por eles, né? Então, Colombo chega primeiro na América Central, que ele vem financiado pela coroa espanhola, né? Então, foi os espanhóis que foram os primeiros, né, a chegarem aqui dentro desse conhecimento europeu, né? Aí, quando eles se deparam que tem mais terra, existe civilização, e não é uma civilização, existem várias civilizações. Aí eles vão vendo que tem um monte de situações aí, eles vão ficando um pouco perplexos, né, com todas essas situações no decorrer da história aqui que nós vamos ver, tá? Eu vou aqui compartilhar com vocês. Tá aparecendo aí, pessoal, para vocês o compartilhamento? Sim ou não? Não. E agora? Tá aparecendo? Agora sim. Tá, obrigada, viu? Então, a gente vai começar aí falando da conquista da colonização espanhola. Então, quando a gente pega na apostila de vocês, nós temos a Catedral de Lima, no Peru, construída entre os anos de 1535 e 1649. Então, gente, 1535. Então, foi 35 anos depois aí, né? Vamos pegar aí que foi colonizado, no caso, o Brasil, tá? Então, olha só, essa catedral ela acaba sendo muito importante, muito significativa, porque foi uma das primeiras obras, né, de quando começou a intervenção espanhola, né, de um modo ou de outro na América, tá? Então, aí a gente vê aquela imagem típica, né, que todos nós conhecemos, né, das caravelas vindo, né? Observem que todas as caravelas, elas da Europa, né, tinha as mesmas características, tá? E esse símbolo aqui na frente, né, da cruz, tá? É que todos eles são cristãos, né? Como se Cristo, né, aí vem protegendo, né, no caso aí das velas, para mostrar, então, é o símbolo aí atrelado à coroa portuguesa, à coroa espanhola, tá? Todas essas embarcações, tanto caravela quanto nau, que era o nome dessas embarcações, tá? Era dessa forma. Então, a gente vê aí nos desenhos, nos filmes, né? Como que, então, eles vieram numa situação bem difícil. Imagina, você sair aí desbravando o oceano, né, no caso aqui Atlântico, sem conhecer. É uma super, hiper, mega aventura. Vocês já pararam para pensar se fosse vocês no lugar deles, como que seria? Vocês já pararam para se colocar no lugar desses desbravadores aí? Hein, galera? Mais ou menos. Ô, José Antônio, se você fosse o Cristóvão Colombo, assim, descrevendo aquilo da história que você já conhece,
que você acha que ele passou? Você acha que ele tinha medo? Ah, tia, nas primeiras sim, mas nas outras não. Tipo, como ele viajou bastante, ele perdeu o medo dele. Sim, isso mesmo. Acredito que, assim como ele, né? Acho que todos nós iríamos ficar muito temerosos, né? Por sair assim de um local que você conhece, pegar as embarcações, podendo correr risco dessas embarcações também, ó, naufragar, né? Porque já teve vários incidentes, principalmente com os portugueses ali, quando eles estavam colonizando todo o períplo africano. Houve várias embarcações que se perderam, tanto é que o Cabo das Tormentas, né, foi um dos motivos dos quais teve esse nome, porque tinha muitos ventos, né, e essas embarcações aí acabavam naufragando, e aí então eles tinham muito medo, né? Então só depois que eles perceberam que o clima, né, quando o clima estava mais de verão, não tinha tantas correntes de vento, era mais fácil passar, porque o cabo se tornou o Cabo da Boa Esperança, né? Que é onde é o Cabo do Bojador, onde eles passaram depois e conseguiram chegar nas Índias, dando a volta aí pelo continente africano. Então a gente vê que o sentimento de todos esses navegadores que estavam aí era de muito medo, né? De muito temor, porque era algo muito desconhecido deles, né? De uma certa forma, tá? Então voltando lá. Então a gente vê aí que era muito precário, eles não ficavam assim um pouquinho de tempo. Tipo assim, eles não ficavam um dia, uma semana, um mês, tá? Como era diferente, eles não conheciam, eles ficaram meses, né? E tudo isso demorou ano para acontecer, tá? De vir para cá, depois de voltar, então houve todo um processo. Então você imagina só, quando eles retornam para a Espanha, né? Ninguém nem acredita, né? Porque no caso fala, não, eles chegaram às Índias ou não chegaram às Índias, era tudo muito indefinido, tá? Eles não tinham essa certeza. Então era muito difícil esses contatos. Não era igual a gente hoje numa mensagem de WhatsApp, uma chamada de vídeo, né? Que a gente consegue dar a nossa localização, né? E mostrar onde nós estamos. Tudo era mais complicado naquela época, porque não tinha esses recursos que nós temos hoje. Mas é claro, né, que foi por causa deles que tudo isso aconteceu. Por isso que nós estudamos, por isso que a história é tão importante, muito significativa, tá, galera? Então aqui a gente tem na parte todinha que tá pintada de vermelha, no mapa da América, tá? Foi então colonizada por espanhóis. E aí, galera, vocês estão vendo o tanto de terra que esses espanhóis colonizaram? É muita terra. Por isso que muitos desses países falam espanhol, castelhano, tá? Tudo deriva então da colonização espanhola, tá? Então, quando eu falo que eles chegam às ilhas, né? Eles chegam aqui, ó. Então, eles chegam aqui logo no começo e falam: ah, pedacinho nada de terra, né? Vamos dar a volta que nós vamos chegar na Índia. Só que, ó, vamos dar a volta. Vamos dar a volta o quê? Tem terra, tem coisa para poder conhecer. E aí é onde eles começam, né? A colonizar e vão subindo e vão descendo, tá? E vão vendo que aqui não era somente uma pequena ilha, e sim esse mundaréu de terra, né? Muito mais que o próprio continente deles, né? Que é a Europa, se você for analisar, é muito pequena, né? Comparada a tudo que nós temos aqui na América em questões territoriais, tá? Pessoal, tá dando para entender? Sinalizem para mim, por favor. Sim. Ok. E aí, então, os europeus na América. Lembrando que o título do nosso capítulo é Américas. Américas não é porque existem várias Américas, tá? Questões de número. Porque muita gente coloca assim, principalmente na aula de geografia. Quantos continentes tem? Aí conta América do Norte, América Central e América do Sul. Conta 3. Não, é um só. Continente, território é uma. Nós estamos analisando o lado histórico,
o lado histórico, nós estamos vendo o tanto de grupos étnicos, o tanto de características diferentes, o tanto de colonizadores diferentes, que se formou a identidade dessa América. Então, por isso que é subjetivo e fala a questão da colonização das Américas, porque teve muitas contribuições, tá? Estão entendendo a diferença aí de uma e de outra? Sim. Ok. Então, aí, dentro da geografia, tá? Nós temos um único continente. Utilizamos essa subdivisão de América do Norte, Central e Sul, que seria, então, para localização, fácil localização. Continente é um só, tá? Então, quando Cristóvão Colombo desembarcou aí na América, o continente era habitado por cerca de 80 milhões de pessoas. Havia desde pequenos grupos indígenas habitando aí florestas tropicais até grandes impérios como dos Incas, dos Maias, dos Aztecas. A chegada desses europeus apresentou uma catástrofe para a população nativa da América. Então a gente vê aí, ó, que por onde eles chegam, por onde eles começam tudo. Então a gente vê, ó, se você analisar, não é tão distante assim, tá? Não é tão distante assim. Mas para eles era muito distante, porque eles não sabiam que tinha toda essa imensidão de terra e território. Então, toda a história, né, contada pelos europeus começa por aqui, tá? Aqui entre a América, né, que nós subdividimos norte e central, tá? E aqui, então, a gente vê as rotas que eles fizeram para poder chegar aqui. Então, vamos lá. Essa rota aqui, ó, é a Inglaterra, tá vendo? Aqui é a Inglaterra. Então, a primeira rota que chega aqui, ó, dá a volta e chega aqui, né? E depois a outra volta que eles chegam aqui novamente. Mais fácil, não dão essa volta toda aqui, tá? Porque eles não estavam sabendo aonde eles estariam indo, ok? Então, aqui foi por onde chegou primeiro os ingleses, tá? E aqui por baixo a gente vê, ó, chegando então, ó, os espanhóis, certo? Então aqui, ó, é a Espanha, tá vendo? A Espanha. Então vem pela Espanha, certo? Aí Portugal vai vir, mas vai vir mais embaixo e vai vir aqui depois. Aí será outro mapa, tá? Nós estamos falando aqui da chegada mesmo deles. E aí quando ele se depara, né, com os índios, né, o colonizador, né, e aí os seus europeus, aí eles se deparam com essas civilizações totalmente diferentes, né, tendo cultura diferente, costume diferente, aparência diferente, tá? Isso aí nós já vimos anteriormente. Então, ávidos de riqueza, principalmente ouro e prata. Esses conquistadores deixaram um rastro de devastação e sofrimento após as guerras da conquista. Os sobreviventes foram incorporados ao processo de colonização. Choque entre dois mundos completamente diferentes, emergiu um novo mundo. Então, aí por isso que o nome, né, do novo continente é o Novo Mundo, né? O Novo Mundo, quem fala são os espanhóis, tá? Os espanhóis falam o Novo Mundo. As consequências desse encontro deixaram marcas profundas nas sociedades latinas. Quais são as marcas? Vamos pensar aqui. Eu e vocês vamos pensar juntos. Quais foram as marcas deixadas pelos espanhóis, pelo colonizador no nosso povo? Medo, insegurança, resistência, né, para poder lutar pela sua liberdade. Porque eles chegaram aqui e nos aprisionaram de uma certa forma. Porque eles fizeram que nós, eu falo nós para definir que somos nós aqui, certo, pessoal? Não é nós aqui que estávamos vivendo naquela época, tá? É só uma forma de se expressar. Então, nós que estávamos aqui, estávamos sendo reprimidos, né? Toda a civilização indígena estava sendo reprimida, porque você tinha que se submeter às ordens e os desmandos deles. Eles tinham armas diferentes, eles vieram com cavalos imponentes, né? Não tinha cavalos aqui. Quem trouxe cavalos foram os espanhóis, tá? Então, assim, eles se assustam, né?
com aquela forma, com aquele jeito que eles veem e tudo mais. Então, para eles, tudo aquilo era muito diferente. Então, essa forma com que o colonizado ele se vê diante do colonizador é de medo, de insegurança, né? Porque ele fala, agora nós vamos perder a nossa paz, né? Como nós discutimos anteriormente aí, falando um pouco sobre a valorização dos índios. Os espanhóis tinham uma visão etnocêntrica das culturas, porque eles já começaram na carta descrevendo o quê? Para o rei e para a rainha. Ó, chegamos aqui, tem uma mata muito vasta, né? Tem pessoas com aparência diferente, nus, etc e tal, e foram descrevendo com comportamento primitivo. Eles foram inferiorizando a cultura, se achando superior, né? Porque eles tinham um modo de vida diferente dos indígenas. E assim sucessivamente. Então, o etnocentrismo é essa visão de mundo preconceituosa que, infelizmente, até os dias de hoje, isso está sendo carregado aí pela história, né? E as pessoas continuam achando assim, né? Se referindo assim. Então, as pessoas são movidas aí por esse tipo de pensamento que julgam as culturas que desconhecem com base em seus próprios valores, sem levar em conta as peculiaridades de cada uma. Apenas 30 Tia, anos... Oi, sabe o que é legal? sim, Que, tipo, os índios, eles tinham as flechas dele, os negócios que eles usavam para se defender, e mesmo assim eles meio que respeitaram os europeus. Tipo, eles não atacaram nem nada, eles trataram como se fossem pessoas da espécie deles. Espécie não, da cultura deles. Só que aí os europeus trataram de maneira diferente e eles não reagiram, eles foram bonzinhos. justamente, né? Porque eles não tinham essa malícia, né? De Exatamente. que eles na verdade, iam ser explorados, né? Eles achavam que ia ter um contato, que eles iam se conhecer, que ia dar tudo certo, né? Mas não foi bem isso que aconteceu aí, né? Que nós vemos aí, às vezes, retratado nos filmes, nos desenhos, né? Então, a gente vê que as pessoas julgam as culturas que desconhecem baseado nos seus valores próprios, né? Não levando em conta aí que as pessoas são diferentes, né? Apenas 30 anos após a conquista da população da América, foi somente em 30 anos, gente, foi reduzida a 80 milhões para 10 milhões de pessoas. Então, vocês acham que eles mataram pouco índio? Vocês acham mesmo que mataram pouco índio? Claro que não, né? E vocês acham que todos esses índios eram índios resistentes que queriam brigar e queriam matar todo mundo? Não. Com certeza não. A ideia é, vamos acabar com eles, porque a terra é deles, eles vão se revoltar, e se nós matamos aqui um ou outro da família, outros vão se vingar, então a ordem é matar todos, para não sobrar ninguém. Conseguem entender aí como foi duro toda essa parte da história? Eles tinham uma maneira muito errada de resolver as coisas, né? Sim, injusta, né? Então a gente fica aí, né, se chocando muitas vezes, somente quando, no caso, vocês vão estudar só no 9º ano, tá? Sobre a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, nossa, morreu um monte de inocentes, sim. Mas e aqui? Todo mundo esquece dessa parte da história? Também aconteceu. Isso e coisas piores, que não foram escritas, não foram contabilizadas, foram apagadas, documentos foram contadas de uma outra forma, né, para tirar aí, vamos dizer, a grande responsabilidade de tudo isso, tá? Então tem um monte de coisas que muitas vezes nós desconhecemos aí ao longo da história, tá? Então o início da colonização parte aí por 3 cores. Olha lá, o Império Azteca, Maia e Inca, que nós vimos lá nos capítulos anteriores, tá? O preferido aí da Caíme, né? A gente tem, então, o Império Azteca,
Maia e Inca. Então, o Império Azteca tudo aqui, ó, de laranja. O Maia aqui em Cancún. Ai, meu Deus, deixa eu ir um dia para lá. E a parte toda verde, né? O Império Inca, aqui onde tem a Cordilheira dos Andes, né? Chile, Peru, Tia, uma Bolívia. dúvida. Pode falar. Os astecas, maias e incas, eles não foram, tipo, entre aspas, atacados igual os índios daqui, né? Sim, foram também. Só que a civilização. Foram também. Só que a civilização deles lá, tá? Lembra que nós vimos, eles tinham algumas características mais evoluídas, né? Sim. Por exemplo, em relação à astronomia, matemática, arquitetura, né? Eles tinham grandes, vamos pensar assim, eram tipo as pirâmides, eles tinham casas, né? Feitas de alvenaria, diferentemente de outros, né? Que viviam em cabanas, ocas, que era bem diferente. Então, a forma com que ele foi tratado lá, teve resistência, teve morte, sim. Teve prisão, sim, tá? Só que foi diferentemente daqui, né? Daqui principalmente da América do Sul, principalmente no caso do Brasil mesmo. É que esses índios não detinham de tantas outras formas. Eu falo que lá era porque eles já viviam no modelo de civilização mais até urbanizada, né? Porque eles tinham a parte do campo, mas eles tinham os grandes centros, né? E aqui não, aqui era tudo floresta, era mais selvagem, né? Dentro dessa condição. Então, eles eram mais inocentes ao ver dos demais, né? Entendi. Então, continuando. Aqui, então, a localização. Pode ver que vieram muitos espanhóis também por aqui, ó. Pela Argentina, tá? Ó, também por aqui por baixo, certo? Então, a gente tem aqui as principais rotas do início aí. O extermínio da população das ilhas, olha lá, extermínio, vou matar todo mundo. Foi esse o momento que eu estava falando para vocês anteriormente, porque era mais fácil, porque não sobrava índio para contar história ou para reivindicar, certo? Então, o extermínio da população das ilhas foi desde o início, o principal objetivo dos exploradores era encontrar ouro, era encontrar riquezas. A primeira ilha a ser dominada aí foi a chamada Hispaniola, tá? Hispaniola, de 1496. E o Brasil só foi colonizado em 1500, tá? Então, eles chegam bem antes, aí uns aninhos antes, na América Espanhola, né? De modo geral ali, né? Os espanhóis chegam primeiro e só depois, aí, alguns aninhos depois, que chega, então, Portugal no Brasil, tá? Em 1500. Aí a gente vê também no início do século XVI, os espanhóis iniciaram a colonização em outros lugares, tudo de ilha, ó, Porto Rico, Jamaica, Cuba, tá? Tudo ilha. Exploração da mão de obra indígena na realização de diversas atividades, principalmente buscando a mineração. Ah, tinha as práticas da agricultura? Oba, beleza, mas o objetivo era ouro, né? As populações nativas das Antilhas, outras ilhas, também foram tudo dizimadas. A Antilha, para falar a verdade para vocês, de índios aí, é só os que foram morar lá depois de tudo isso, porque quando os colonizadores espanhóis chegaram, mataram todos, tá? Mataram todos. Trabalho forçado, fome, e muitos, pessoal, não morria só dos espanhóis também chegarem matando eles, tá? Muitos morriam contraindo doenças, tá? Porque os espanhóis, como os portugueses, não tinham, né, essa higienização, né? Como o índio tinha, que tomava banhos aí periodicamente, né? E tinha mais cuidados aí em relação à higiene, e eles não tinham contato com tantas doenças como os espanhóis e os portugueses tiveram na Europa, né? Então, eles não tomavam vacina, eles não tinham imunidade, né? Para esse tipo de coisa. E aí, esses espanhóis, alguns chegavam doentes, então imagina, de uma gripe, tuberculose ou qualquer outra coisa que eles tivessem aí, transmitia para esses índios, né? E esses índios não tinham imunidade, esses índios eram de idades variadas. Então, muitos morriam, transmitia para outros, e aí, né, vocês já sabem a história pandêmica aí, acabavam morrendo também, tá? Da mesma forma.
e outros eram forçados ao trabalho, né? Escravo, né? E a gente vê que eles passavam muita fome e tinha muitas guerras das conquistas. Então a gente vê que a conquista do Império Azteca se baseia por aqui, tá? Se baseia por aqui. E ó, é aonde tem a ligação entre a América do Norte, né? A América do Sul. Então aqui na América Central é onde acontece todos o desenrolar aqui da conquista da América Espanhola, tá? Então vamos dizer que a América Central realmente é o centro da coisa, onde tudo aconteceu. No início, então, do século XVI, os espanhóis passaram a organizar várias expedições militares com direção ao interior do continente, em busca de riquezas. Essas expedições conquistou aí, né, alguns reinos. Por exemplo, o Hernán Cortés. Ele vai ser o grande líder, né, que vai tomar, que nem nós vimos lá quando nós estudamos sobre os incas e os maias astecas, tá? Ele vai tomar Hernán Cortés Tenochtitlan, que é a capital do Império Azteca, e vai ser recebido pelo imperador Montezuma, que vai tratar ele muito bem, mas não é assim que ele vai tratar ele de volta, né? Então o interesse dele era conquistar e dominar aí. Aí a gente vê aí o encontro deles, né, retratado pela imagem aí, né? Uma obra. E aqui, então, como a Ana disse, porque, ó, eles eram diferentes, eles eram mais, ó, civilizados, né? Vamos falar assim como os europeus falam, né? Mais civilizados, tinham cidades, centros urbanos, né? Bem solidificados, então era diferente a conquista da América Espanhola para a portuguesa, tá? Cortés buscou o apoio de povos indígenas, aí ele pegou e falou assim, opa, vou pegar os grupos indígenas inimigos para ser meus aliados. Olha só, que esperto, né? Ó, se eu tô conquistando, vamos dizer, tô dominando os astecas, eu vou pegar os maia para me aliar. Se eu vou dominar os maia, eu vou pegar os astecas, grupos inimigos, rebeldes, outras tribos, né? Ó, se você me ajudar, eu te dou direito de terra, eu te dou benefício, e assim sucessivamente, ó, pessoal. Ó as trocas, né? As barganhas aí, né? Em jogo de interesse. Em 13 de agosto de 1521, a capital azteca foi tomada pelos espanhóis. Então, vejam lá, de 1496 a 1521, olha o tanto de anos que os espanhóis fizeram guerras duras para dominar, então, o território espanhol, tá? De vez e assumir o governo. Acabou Montezuma, quem é o líder é Cortés. E os indígenas vão ter que respeitá-lo e assim sucessivamente, tá? E a conquista do Império Inca também, aqui, ó, na América do Sul, né? Agora a gente vê aí Peru, Chile, vemos aí Bolívia, um pedaço da Argentina, tá? Todo sendo conquistado aí, é tudo a civilização Inca, tá? Toda a civilização Inca. O Império Inca se estendia aí por vasta região da Cordilheira dos Andes e da costa sul-americana do Pacífico. Nessa época, tinha chegada aí dos espanhóis, que passava por uma grande guerra. O imperador já havia morrido e seus 2 filhos estavam disputando o poder. Ó, aí isso foi um prato cheio para o Hernán Cortés. Os 2 filhos estão brigando pelo trono e eu vou lá e vou resolver essa parada. Quer ver? Eu que mando. Era fácil assim, né? Tem mais armas, mais poder e etc e tal. E aqui então foi quando foi conquistado o território Inca, também pelos espanhóis, tá? A gente só tem as ruínas, né? A conquista do Império Inca foi comandada já por Francisco Pizarro, espanhol que aprisiona o imperador de Atahualpa, né? E ele oferece uma enorme quantidade de ouro e prata para poder se manter aí livre. Após receber esse resgate, Pizarro, ao invés de libertar, né, Atahualpa, ordena a sua execução. Pega todo o ouro, toda a prata e manda matar o cara ainda. Parece que vocês já viram isso, gente, em filme de ação. Vocês já viram isso, essas histórias? Ó,
pago o resgate, eu libero teu índio aí, teu líder. Mas o negócio é o seguinte: me traz ouro, me traz prata que eu liberto. Aí, né, foram tudo levar ouro e prata para ele. Recebeu e, ó, mata. Parece aquelas máfias, né? Você vai fazer um acordo com um mafioso, não dá muito certo. Foi o que aconteceu aqui, certo? E aí conquistaram todo o Império Inca. Apesar dessa dominação, os Incas resistem e lutam pela sua liberdade. Bom, quando vem o outro, né, imperador aí, que seria o Tupac Amaru, foi preso e executado também, tá? Então, lembra que eu falei para vocês no comecinho da aula, que eu disse para vocês o seguinte: assim, o objetivo dos espanhóis nunca foram tratá-los de forma amistosa. E sim, mata tudo, não deixa ninguém, porque eu não quero ninguém reivindicando essa terra, porque essa terra vai ser nossa. Lembra que eu falei disso no comecinho da aula? Hein, galerinha? Como, tia? Lembra que eu falei no comecinho da aula que o objetivo dos espanhóis nunca foi ter um contato amistoso, e sim, mata todo mundo para não sobrar ninguém, para ninguém Sim. reivindicar a terra, ninguém pedir nada e etc e tal? Sim. Então foi mais ou menos isso que aconteceu aqui. E aí, para poder os espanhóis controlar tudo isso, tá? Controlar certinho, o que eles fizeram? Vou administrar a colônia. Então vamos dividir. Então vai ser assim: a colônia vai ser dividida em capitanias e vice-reinos. Galbido, que era conselhos municipais, e padroado, que era um acordo entre a coroa espanhola e a igreja. Então, como ficou a administração? A coroa espanhola administrava uma parte, que tinha seus súditos, que administrava a outra. E a igreja era detentora também de uma outra parte. Então, estão vendo como ficou dividido, tá? Entre todos, todo mundo tinha um pedacinho. E aqui vocês vão ver como ficou a administração. Então, olha lá. Essa parte verdinha clara não entra nesse rolo todo que nós estamos falando aqui. Isso aqui era dos portugueses, tá? O que entra aqui na nossa história? Tudo que tá aqui na legenda, que tá com essas corzinhas diferentes, tá? Com essas cores diferentes. Então, olha aqui, ó. Vice-reino da Espanha, capitania de Cuba, Guatemala, Venezuela, Nova Granada, Peru e Rio da Prata. Todas elas ficaram divididas assim, e era mais fácil para os espanhóis poderem administrar por essas grandes porções, tá? E cada lugar desse tinha, então, líderes, né, que chefiavam, comandavam a mando da coroa espanhola, assim como aconteceu com o Brasil também, né, com capitanias. Então, ele dividiu aqui para poder controlar. E assim nascia a sociedade colonial. Então, como ficou dividido? Nós não temos classes sociais? Nós não temos classes sociais, pessoal? Nós temos aí o rico, né? Vou falar assim, 3 níveis, né? Rico, a classe média e os pobres, né? De um modo geral, tá? Aqui vai ser dividido também. Só que essa administração é diferente, é de acordo com o nascimento e quem é conquistado. Olha lá. Chapetones, espanhóis que assumiram cargos administrativos nas colônias. Então, eles eram espanhóis. Toda vez que eu falo chapetones e crioulos, eu gosto de diferenciá-los assim. Os espanhóis não usavam chapéu, Sala? Vieram da Europa, não usavam chapéu? Acho que não. Sim, já usava chapéu. Sim, Aqueles já chapéus assim, ó. Aqueles chapéuzinhos assim, cartola. Ah, sim, então, sei. Então, Então, toda vez, para não confundir na minha prova, para saber quem que é quem, eu pego e falo assim, mas não tem nada a ver, tá? É só para associar. E se eles usam chapéu, tá vendo? Ó, chapéu, chapetones, não tem nada a ver, mas é só para vocês não esquecerem. Chapetones lembra, então, sociedade que usa chapéu. Então, seriam os espanhóis, tá? Espanhóis que assumem cargos na colônia. E os crioulos? Os crioulos não usariam chapéu, então seriam as pessoas nascidas na América,
descendentes dos primeiros espanhóis. Então, chapetones e crioulos são espanhóis? Sim, tá? Só que os chapetones são espanhóis que assumem cargos, ou seja, chapetones são espanhóis mesmos que estavam na América. Os crioulos, tá? Não são negros. Crioulos são os nascidos na América, que são descendentes dos espanhóis, tá? Então, para vocês poderem diferenciar um do outro aqui. Já os mestiços eram o resultado da miscigenação do espanhol, né, que quis se aventurar com a mulher indígena, ok? Esses são mestiços. E os indígenas, que formavam a maior parte da população. Então, como era a sociedade na época espanhola? Era dividida em 4. Quem era da Espanha que estava administrando aqui, quem era nascido na América, mas era descendente direto de espanhol, tá? Filhos de espanhóis, tanto de pai quanto de mãe, ok? Já os mestiços eram, então, os espanhóis aí com as mulheres indígenas e os indígenas de modo geral. Bom, dúvida aqui, pessoal, nessa separação? Oi? Falem aí pra mim. Oi? Sim ou não? Não. Diga aí Diga o que você não entendeu, Ana. Não, sem dúvidas. Ah, tá. Ok, mais alguém, pessoal? Ok. Então, vamos lá. Estamos acabando já, esse é o último. Então, a economia do trabalho nas colônias ficou dividida de algumas formas também, tá? Então, claro que os índios, né, de modo geral, vão ser explorados aí, vão ser forçados para trabalhar. Os poucos que sobraram, né, vamos falar assim? Os poucos que sobraram, tá? Então, tinha o sistema de pilhagem, a gente vai ver na apostila já já, tá? O pacto colonial também, plantation de cacau, cana-de-açúcar, tabaco e algodão. Nós vamos falar já já também na apostila. Mineração e trabalho compulsório. Então, tudo isso aqui eram as formas de trabalho deles na onde classe? A forma de trabalho deles na América Espanhola. Quem dominava e organizava essas formas de trabalho? Os espanhóis, né? Os espanhóis, então, que faziam com que essa forma de trabalho fosse executada aí. Bom, deu para entender um pouquinho dessa introdução sobre a América Espanhola? Alguma dúvida aí, pergunta ou alguma curiosidade que vocês acharam interessante que eu falei aqui? Ok, vamos lá então. Vamos pegar o lápis aí de vocês, tá? Na página 125, tá? Onde vocês tiverem aí acesso, coloquem aí a data de hoje. Eu tô marcando aqui na minha apostila. Então, lá na página 126, quem quiser aí pegar o marca-texto, tá? E acompanhando, eu vou pegar os elementos importantes aqui da apostila de vocês, aqui ó, nessa página, tá? Pra gente poder analisar também no nosso material. Nosso material, então, a gente tem aí, ó, para atingir os seus objetivos, os europeus submeteram violentamente a população nativa. Então, percebam que, assim como eu falei no slide, aqui o material de vocês apresenta a mesma informação, tá? Que o objetivo, então, desses espanhóis era tratar esses índios de forma violenta para que eles pudessem fazer aquilo que eles queriam, né? Que eles fizessem aí, tá? Então, o Oceano Atlântico tornou uma importante via que circulava aí produtos como o pau-brasil, né? Vamos pegar aí, ó, o pau-brasil. Nós temos açúcar, metais preciosos, ouro, prata, animais diferenciados, né? Pessoas. Vocês acham que na primeira viagem do Colombo ele não encheu a caravela de índio e levou para lá para mostrar?
Vocês acham que isso não aconteceu? Claro que aconteceu, tá? Foi colocado famílias lá e foi levado para a Europa para que eles pudessem ver, porque eles não só descreveram no papel, na carta, eles levaram índios também para lá, tá? Para que eles pudessem ter a certeza que eles tinham encontrado uma outra civilização e que eles deveriam acreditar neles, tá? Então, também aconteceu esse outro contato aí. Esse mapa, então, eu já mostrei para vocês lá no slide, tá? E aí embaixo fala assim, colonização espanhola e o papel da Igreja Católica. Então, é muito importante vocês marcarem aí, tá? Sobre o papel da Igreja Católica. Por quê, classe? Porque ela vai ser uma das personagens aqui da nossa história que vai mudar alguns dos fatos, principalmente na cultura do indígena, que ele tinha um tipo de cultura, né? Um tipo de religiosidade, e ele vai ser catequizado, né? Vai sofrer interferência da cultura religiosa do catolicismo, tá? Ou por bem ou por mal, tá? Catedral Lima de Peru, que é a primeira imagem que vocês viram, é muito famosa por conta da sua arquitetura colonial, tá? Ela foi construída aí logo no comecinho, quando eles chegaram, e a Igreja Católica esteve muito presente nesse processo de colonização, tá? Então, inclusive no processo de colonização do continente todo, né? Nesse processo, milhares de povos indígenas aí foram massacrados e os sobreviventes foram utilizados como mão de obra escrava, tá? Como eu falei para vocês anteriormente, a apostila está reforçando aqui. Consolidadas essa invasão e essa conquista do território americano, passaram a organizar a exploração em nome da coroa da igreja, tá? Tô aqui, ó, em nome da coroa da igreja, certo? Então, olha só, a colonização começou a acontecer no segundo plano, levando o nome da coroa e da igreja, tá? Então, a igreja também se responsabiliza por esse processo de colonização aqui, tá? Não só aqui, eu falo aqui no Brasil, com os jesuítas que vieram para cá, não, aqui na América toda, tá? A Igreja Católica intervém nesse processo de colonização também. Bom, a Igreja Católica havia sido seriamente abalada pelos movimentos das reformas protestantes que nós vimos lá no começo do ano, e essa então era uma das alternativas, né? Que a Igreja Católica angariasse novos fiéis. E esses novos fiéis, por que não povos indígenas, tá? Por que não? Aí, na página 127, nós temos lá os países ibéricos que não haviam sido atingidos por movimentos reformistas, né? Tornaram-se grandes pilhas de sustentação do catolicismo contra os hereges, que eram chamados de pecadores, que eram representantes dos judeus, né, e protestantes naquela época. Lembrando que a Igreja Católica, todo mundo que não fosse católico, para ela era herege, era pecador, tá? Lembrando que era naquela época, viu, classe? A união do Estado e da Igreja Católica na exploração das áreas coloniais satisfazia, portanto, a coroa espanhola, recebendo o aval do Papa e da Igreja para legitimar tudo isso. Para estabelecer os seus domínios das novas terras, a Igreja incentivou aí o estabelecimento de algumas missões religiosas. Para o quê? Catequizar os povos indígenas, tá? Então, aqui, ó, na apostila de vocês, ó, então, as missões jesuítas para poder catequizar, então, esses índios, ok? Então, vão acompanhando aí. Além disso, foram instaurados o Tribunal de Inquisição, ou seja, quem fosse considerado um pecador, um herege, tá? Ia para o Tribunal de Inquisição. Vocês lembram que a gente viu lá com o Galileu Galilei isso daqui? Quem lembra aí na sala? Quem lembra aí na... O que você lembra lá do Tribunal de Inquisição que a gente viu do Galileu? Como que era? Mais ou menos, eu lembro da parte dos hereges. Deixa eu ver o que mais que eu lembro.
Galileu não foi considerado um herege? E sim. aí ele foi pro tribunal. Só que esse tribunal não era um tribunal tipo um fórum. Era na igreja, né? Ah, tipo aquele. Tipo aquele tribunal da. Ai, caramba! Joana Dark? Tipo aquela. Isso mesmo. Galileu, Joana d'Arc, né? Todos eles passaram aí por esse tribunal da Inquisição, né? Lembrando que o Galileu, ele só não é condenado à morte porque o Papa lá era um amiguinho dele, né? Então, aí, por isso que ele fica com prisão domiciliar, perpétua, né? Então, a organização política vai ter, sim, a interferência da igreja, a administração econômica vai ter interferência da igreja e de como procedia na política ali de todos também interferência da igreja, tá? As populações nativas conheciam ouro e prata. Então, quais eram os principais produtos aí? Ouro e prata, tá? Então, eles conheciam ouro e prata e metais preciosos. E os europeus queriam muito isso, porque sabiam do valor, né? Eles aqui não davam tanto valor quanto os espanhóis, porque para eles era comum, né? Não se tinha um valor próprio sobre uma joia, né? Sobre um ouro, sobre alguma coisa assim. Bom, em razão da presença de várias minas de ouro, principalmente e prata no México, no Peru e na Bolívia, esses lugares foram os lugares mais explorados, tá? México, Peru e Bolívia. Aí, ó, na apostila de vocês. Ok? Vão acompanhando aí na apostila. A Espanha concentrou os interesses nessa região, principalmente no sul do continente, por conta das questões da mineração. A extensão do território aí dos domínios espanhóis era muito grande, era gigantesca. Assim, para melhorar aí a eficiência, né, do controle político-administrativo, suas colônias se dividiram em vice-reinos como Nova Espanha, Nova Granada, Peru e Prata, como eu mostrei para vocês lá naquele slide, né? Esse daqui, ó. Deixa eu voltar lá. Esse daqui do mapa. Esse, ó. Ficou dividido assim, tá? Ficou dividido assim. Cada um com um pedacinho. Virando a página agora, pessoal. Na página 128. Todo mundo vira lá. Então, lá em cima fala assim: os vice-reis representavam o rei da colônia. Ou seja, quem era vice-rei? Aqui. Cada lugar desse daqui, ó, tinha um vice-rei, tá? O que é um vice-rei? Era alguém que era o braço direito do rei nesse lugar, tá? Então, era quem era a autoridade, era como se fosse um prefeito, um governador, tá? Um presidente daquele lugar que administra, certo? Tudo bem aí, pessoal? O que é um vice-rei? Oh! E aí? Pessoal, se vocês não sinalizam nada, tipo assim, sim, não, eu não sei se vocês estão aí, ou se vocês estão na sala, aí olhando pra mim, ou jogando, ou fazendo outra coisa, não tá prestando atenção no que eu tô falando. Eu tô aqui, tia, eu ia falar. Ok. O vice-rei, ele é uma pessoa que administra, como se ele fosse um prefeito, um presidente. Isso mesmo, tá? E eles, cada um vão ficar num lugar desse. Então, nas vilas e nas cidades, né? Lembrando que essas sociedades dali que foram conquistadas pelos espanhóis, pessoal, eles eram o quê? Muito, olha só, eles eram muito mais urbanos, né? Eles tinham já construído cidades, tá? Então, havia aí os cabildos, semelhantes às câmaras municipais. Então, olha só, eles tinham como se fosse câmaras, só que tinha outro nome, chamava cabildos, tá? Que eram formadas por colonos e seus descendentes, proprietários de terras, comerciantes, tá? Então, olha como ficou a organização, como eu coloquei lá para vocês nos slides, tá?
tem aqui na apostila de vocês. Então, o slide é a mesma coisa que a apostila, tá? Tá com as mesmas informações. Então, como eu coloquei lá para vocês, deixa eu ir lá no slide e aqui vamos acompanhar na apostila. Opa! Aqui mesmo. Então, a gente tem chapetones, crioulos, mestiços e indígenas, tá? Aqui a apostila de vocês, ela seleciona, então, aqui os 3, tá? Aí embaixo, eu vou mostrar aqui para vocês na apostila onde tá. Logo embaixo da igreja, né? Logo embaixo aqui da igreja. Então, nós temos aqui, ó, a organização, como vocês estão vendo aí no slide que eu tô compartilhando a tela com vocês, tá? Então, chapetones, lembra? Chapéu. Então, era quem era espanhol que administrava aqui, né? Os crioulos eram nascidos na América, mas eram filhos de espanhóis, tá? Eram chamados de crioulos. E aqui, então, a gente vai ter os mestiços, né? No caso, a gente vai ter os mestiços, os nativos e os africanos, que também vão vir como mão de obra para a Espanha. Não só para o Brasil, mas também para a parte onde a Inglaterra vai conquistar ali os Estados Unidos também. Então, os povos africanos também são inseridos aqui nessa sociedade, tá? Então, aí a gente tem, vamos ver o que está escrito na apostila de vocês. Chapetones, espanhóis vindos da metrópole que ocupavam vários cargos eclesiásticos também, né? Cuidavam da política geral e desses impactos aí na região. Os crioulos eram descendentes de espanhóis, nascidos na América, que formavam uma elite, eram grandes proprietários de terra, comerciantes, e também esses crioulos que eram nascidos aqui, eles traficavam escravos, né? Não só índios, mas também trazia da África, né, negros, para vir trabalhar aqui, africanos, como escravos, tá? E aí, o último pilar da sociedade, vamos colocar aí indígenas, africanos e mestiços. Então, fica igual uma pirâmide da sociedade mesmo, né? Então, a gente tem aqui, de um lado e de outro, né? A dominação aí de cada um desses dentro dos pontos da colonização. Então, pegando aí na apostila de vocês, dá para a gente dividir aí eles em 3 partes, tá? Como se fosse mesmo uma sociedade aí colonial. Então, eu tô colocando aqui na minha apostila, se vocês quiserem fazer na de vocês, fica à vontade, tá? Eu vou mostrar aqui o que eu tô fazendo para vocês entenderem aí as formas, então, de como fica cada um dentro dessa representação, tá? Aqui, ó. Eu tô pintando aqui a minha para ficar mais fácil. Então, pegando aqui o exemplo aqui do lado, tá? Pela organização social, eu construo uma pirâmide social, tá? Dá para fazer a pirâmide social, então, aí, em relação à colonização deles. Então, em cima, no topo, eu tenho os espanhóis, os nascidos, né, na América, só que com descendência de espanhóis, e nós temos aqui os indígenas, os africanos e os mestiços aí no último pilar, que é quem sustenta toda essa sociedade, tá? Então, para a gente finalizar, a organização econômica também não vai ser diferente. A colonização foi até a exploração não só da mão de obra, mas de tudo que eles tinham aqui, tá? O que eles tinham? Vamos virar a página. Lá tem um quadro, lá em cima. Um quadro aí que está escrito assim, mita e encomenda. O que é mita e o que é encomenda? São as formas de trabalho, tá? Então, mita e encomenda são as formas de trabalho. Olha lá. Aqui, ó, aqui em cima, ó. São as formas de trabalho, mita e encomenda. O que significa cada uma? Vamos lá, vamos analisar. Os incas já trabalhavam nesse sistema, que consistia no quê? Na realização do trabalho compulsório nas minas, nas terras do sacerdote, ou seja, da família imperial. Eles tinham que trabalhar, tá? Nas terras imperiais.
por um determinado tempo. Os espanhóis adoravam esse regime de mita, porque eles não tinham que pagar nada para eles, tá? Tendo em vista que muitos acabavam morrendo por tanto trabalho, tá? Realizavam esses trabalhos também muitos índios também, tá? E esse trabalho partia das minas e das aldeias. Então, quem ia trabalhar nessas minas sabia que tinha uma certeza, talvez não voltava, poderia morrer, tá? Era muito trabalho muito pesado. A encomenda, os indígenas eram distribuídos entre os colonizadores, tipo, ó, 5 para você, 10 para você, ó, pega, eu prefiro as crianças, eu quero mais as mulheres, eu quero os homens mais fortes para poder trabalhar, tá? Eles eram divididos e cada um trabalhava na terra desse colono também. Eram obrigados a cristianizar todos os nativos, todos, batizarem todos, porque senão eles não ganhariam aí o reino do céu, tá? Casa de contratação, que tá aí embaixo, era o local onde arrecadava impostos, tá? Então, nós temos o sistema de trabalho aqui e a casa de contratação aqui. O objetivo era o local que arrecadava impostos. Era como se fosse banco, tá? Como se fosse banco. Então, esse regime era aonde? Em Veracruz, no México, no Panamá, Cartagena, na Colômbia, tá? Então, a gente vai vendo vários lugares vão se tornando muito importantes. Em virtude dessa imensa quantidade de metais, eles iam para a Europa, né? E a Espanha abandonou seu próprio território. Um monte de gente falou, opa, peraí, tem muito ouro lá nessa América? Um monte de espanhol quis vir para cá. Ô rei, deixa eu cuidar lá de um território. Ô rei, deixa eu ir lá morar lá para poder ver o que tem nessa terra. Um monte de espanhol foi se mudando. Um monte. Muitos foram deixando a Espanha porque foi vendo que dava para poder se enriquecer aqui, tá? Isso acabou gerando uma crise de abastecimento, obrigando a importar alimentos. Tinha tanto espanhol, que não tinha mais comida para eles, tá? Então a Espanha tinha muito ouro, mas não tinha o que comer, né? Então começaram a comprar de outras localidades, tá? Olha que coisa, né? E aí os espanhóis compravam de outros lugares, trocando essas mercadorias aí por ouro. Assim, diretamente o ouro das Américas passou pela Espanha e depois para a Inglaterra. A maior parte do ouro da América não está na Espanha, não está em Portugal, está na Inglaterra, tá? Isso mesmo, nesse castelo aí que você está imaginando aí, com a Elizabeth, é esse mesmo, tá? Tá tudinho lá. Algumas minas se esgotaram, né? Olha, tiraram tanto que perderam quase tudo. Por que eu tô falando assim? Que é lá mesmo que está. Vou falar para vocês. Por quê? Para e pensa. Vamos parar e pensar? Vamos parar e pensar um pouquinho? Os espanhóis pegavam todo esse ouro e levava cruzando o Atlântico para a Espanha. Os portugueses aqui embaixo faziam a mesma coisa, né? E levava para Portugal. No meio da viagem, tem o Oceano Atlântico no meio da parada. A Rainha Elizabeth I teve uma ideia. Vou então pegar corsários, vou contratar corsários, tá? Para ficar no meio do Oceano Atlântico. E quando eles estiverem vindo carregados de ouro, vocês saqueiem, naufraga e pega todo o ouro e traz para cá. No meio do oceano, não tinha ninguém para controlar. Então foi assim que surgiram os primeiros piratas a mando da Rainha Elizabeth I. Sabiam dessa história, classe? Tia, eu sabia meio por cima, sabe? Não detalhado. Tia, como eles foram espertos e ainda inventaram um roubo, tia. Não, roubo já existia, né? Só tomaram posse de um estilo de roubo diferente. De roubo. Né? E aí, pessoal, o que vocês acharam aí da colonização espanhola na aula de hoje? Ô tia, ó,
minha opinião sincera. Diga. Os portugueses, eles não foram tão ruins assim, porque no final eles acabaram levando desvantagem porque roubaram eles. Só que, entretanto, porém, todavia, foi bem feito. Ninguém mandou eles se roubarem. Roubou o roubo, tia. Roubou o roubo. Roubou de quem tem. Então, será que ela tá perdoada? Porque ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Será que foi isso? Será que ela tá perdoada? O que vocês acham, galerinha? Digam aí. Sei lá, tia. Pessoal, o Enzo caiu ou o Enzo não tá aqui? Vocês não viram ele? Eu não vi ele não, tia. Uai, será que ele esqueceu de acordar? Tô fazendo aqui a chamada. Ana Clara tá aí. Você, né? As duas. Johnny, Beatriz, Brenda, Elvira é o José Antônio. Xavier tá aí. O João Vitor também. Caíme e Laura. Ok. Luiz também. Pedro, Rafael e Raica. Pra mim, então, tá faltando o Enzo, Maria Vitória, Silvia e Rafaela. Cadê o Eduardo? Cadê o Dudu? Também não tá aí. O Eduardo também, eu também não vi. Andione. O Eduardo eu também não vi. Tem Então, pouca gente na aula hoje, só 15. sim, faltou aí 5. 5 alunos, tá? Então, pessoal, na aula de hoje é isso. É que vocês pudessem abrir um pouquinho a mente para entender como se deu esse processo e como ele aconteceu. Aqui no caso da América Espanhola, nessa aula, tá? Nós fizemos uma pequena introdução, não só no vídeo que eu passei para vocês, nos slides e aqui na teoria da apostila, tá? Que nós fomos, então, até a página 129. Na próxima aula, eu vou trazer uma curiosidade para vocês e aí nós vamos para os exercícios, fazer na retomada, exercício de aplicação e propostas. Tudo bem? Desse assunto. Sim. Tá? Desse assunto. Aí só quando nós terminarmos tudo isso que nós vamos para outra colonização. Beleza? Beleza. Então tá. Eu vou finalizar a aula aqui de hoje. Dúvida, pergunta, crítica e sugestão? Falem agora. Ou cale-se para sempre. Eu não, tia. E aí, deu para entender o que eu falei hoje? Fala aí, Caíme, Laura, João Vitor, vamos, Rafa. Sim. Ok, Andione. Ok, José Antônio. Obrigada. Então, a gente se vê na próxima aula, tá? Tenham todos um bom dia, uma boa quinta-feira. Eu espero vocês na quarta. Beijão. Tchau, Rafael. Tchau, tchau, Pedro. Tchau, Ana. Até amanhã. Tchau, João. Até quarta. Até Tchau. quarta. Tchau.